Nos últimos domingos, temos falado sobre algumas parábolas que Jesus contou. Hoje eu gostaria não de falar sobre uma, mas sobre 3 parábolas. Então, os irmãos vão pensar assim: a hora já está tão adiantada, agora o pastor vai falar sobre 3 parábolas, vamos sair daqui às 3 da tarde. É a palavra do Senhor. Os irmãos, eu prometo que não vou demorar mais de 1 hora, está bem? Agora, não sei se vocês prometem ficar cá. Não, mas vamos ser rápidos naquilo que temos a dizer, porque a palavra de Deus ela é direta. Então nós vamos também ser diretos naquilo que temos para dizer. O que eu vos quero dizer, irmãos, é que hoje as 3 parábolas que nós vamos falar encontram-se em Lucas no capítulo 15. As 3 estão no capítulo 15 e têm um ponto em comum. Por isso iremos falar nas 3 parábolas. É que estas parábolas são a resposta que Jesus dá a uma crítica que foi feita pelos escribas e pelos fariseus. Como sabem, os escribas e fariseus eram aqueles religiosos daquela época que estavam muito preocupados com as aparências e pouco preocupados com o que se passava no coração. Estavam muito preocupados com a imagem deles e pouco preocupados com os pecadores que necessitavam de salvação. Então, Jesus, perante a crítica que eles fizeram, ele dá uma resposta, e essa resposta surge com 3 parábolas que Jesus conta, uma a seguir à outra. Esses críticos, sem se aperceberem, a crítica que estavam a fazer era um elogio ao Senhor. Às vezes, quando nós seguimos a palavra do nosso Deus e fazemos bem, muitas vezes criticam-nos por fazermos bem. E a crítica é um elogio. E assim foi. O que é que eles criticaram? Vamos ver aqui, então, a Lucas, capítulo 15, versículos 1 e versículo 2. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Ora, esta foi a crítica. O que eles estavam de errado a apontar a Jesus, errado, claro, entre aspas, portanto, eles diziam: olha, este recebe pecadores. Mas Jesus veio para aqui para receber os pecadores. E eles criticavam-no, mas a crítica que lhes dava era um elogio. É assim com hoje, com aqueles que seguem a Jesus. É assim com a igreja de Jesus. Aquela igreja, estão lá aqueles fulanos que são mesmo maus, mas é para isso mesmo que a igreja está aberta, para receber aqueles que precisam, para receber aqueles que são pecadores e que se arrependem. Não para permanecer no pecado, mas para se arrependerem do seu pecado. E a crítica que fizeram a Jesus foi esta: ele recebe pecadores. Os publicanos eram pessoas que ninguém gostava, porque os publicanos eram considerados pelos judeus traidores, porque eles cobravam os impostos. O publicano era um cobrador de impostos. Eles cobravam os impostos não era para o governo de Israel, era para os romanos, que eram os invasores. Então, ninguém gostava. E Jesus comia com eles. E os pecadores eram toda aquela imensidão de gente que era considerada gente que não prestava. Nós, muitas vezes, caímos no mesmo erro. Nós somos os santos, nós somos os bons, os outros não prestam. Mas Jesus abraça todos. Jesus veio receber todos. E esta crítica que fizeram a Jesus suscitou que Jesus respondesse com 3 parábolas. E a parábola era que, para ilustrar como Deus se alegra quando recebe os pecadores. O Senhor Jesus tinha dito, aqui mesmo no livro de Lucas, no capítulo 5, no versículo 31 e 32, ele dizia que os que estão doentes é que precisam de médico. E ele referia-se aos que estavam doentes, àqueles que reconheciam que estavam mal, que eram pecadores, que falhavam. Esses é que precisam de médico. Porque eu vim chamar não os justos, mas os pecadores. Olha, se alguém está aqui hoje,
ou se alguém está a ouvir aquilo que estamos a dizer e pensa que está certo, sempre, que não falha, que não erra, os outros é que estão mal, os outros é que estão errados, então, olha, você não precisa de ouvir isto. Já está bem? Já está bem? Não precisa. Agora, se sente que é um pecador, se sente que precisa da graça de Deus, então aquilo que Jesus vai dizer é para si. É para si. Porque Jesus disse, eu vim não para os que estão bem, mas para os que estão mal. Os fariseus, os escribas, os religiosos daquela altura achavam que eles estavam perfeitos. Não tinham nada. Então, Jesus disse, olha, eu não vim para vocês. Vocês não precisam, não é? É claro que Jesus sabia que eles precisavam, mas eles não precisavam, segundo a mente deles. Há pessoas assim, eu não preciso de igreja. Ainda ontem falei com uma pessoa que dizia, eu faço à minha maneira, porque eu não preciso de igreja, não preciso de nada, não preciso que ninguém me oriente, não preciso da Bíblia, eu faço à minha maneira. Estas pessoas não querem. Jamais irão encontrar a graça de Deus. E o Senhor diz, agora, Ele conta 3 parábolas como resposta. Uma parábola fala de uma ovelha que está perdida. A outra parábola fala de uma dracma, uma moeda, que uma mulher perdeu. E a outra parábola fala de um filho que se perdeu também. O filho pródigo. Então, nós temos aqui, a partir do versículo 3, a primeira parábola. E ele lhes propôs uma parábola dizendo, qual o homem dentre vocês que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que é que Jesus está aqui a dizer? Está aqui a dizer que os 99 são aqueles que acham que não precisam de se arrepender, acham que são justos. Mas o Senhor veio para os perdidos e fala aqui de uma ovelha que estava perdida. Uma ovelha que se perdeu, talvez a ovelha se distraiu, foi-se afastando em busca de alimento, em busca de alguma coisa que pudesse satisfazê-la, e distraída foi até que se olhou, estava tão afastada que se sentiu perdida. A ovelha perdida tem consciência que está perdida. Ela sabe, porque quando a ovelha percebe que está longe, o que é que ela faz? Ela berra, não é? Começa a berrar, começa a chorar, não é? A ver se alguém a ouve. Porquê? Porque ela quer voltar, mas não consegue voltar. A ovelha dificilmente encontra o caminho. Por isso é que o pastor precisa muitas vezes de mandar o cão lá para ir buscar a ovelha, trazê-la para o caminho. Ou então tem que ir à procura dela. A parábola diz que o pastor foi à procura dessa ovelha. Agora, essa ovelha, ela, quando chora, quando berra, ela também não só está a tentar dar um alerta para que a salvem, para que a vão buscar, mas também há quem ouve. O lobo também pode ouvir os berros da ovelha. E quando o lobo ouve, também vai para devorar essa ovelha. Ela não se apercebeu que estava a perder-se, só percebeu que estava perdida já tarde demais, corria perigo. A Bíblia diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Isaías, capítulo 53 e versículo 6. Cada um de nós se desviava pelo seu caminho. Estes irmãos, que o Senhor Jesus ilustra com a parábola da ovelha, são todos aqueles pecadores que um dia têm consciência que estão perdidos. E eles começam à procura, começam a berrar, a chorar, como as ovelhas. Só que às vezes, quem vem não é o pastor, eles não encontram logo o pastor, encontram lobos.
Há muitas pessoas que andaram perdidas e conscientes que estavam perdidas, queriam encontrar um rumo para a sua vida, queriam encontrar-se com Deus, queriam encontrar alguma coisa que preenchesse o vazio das suas vidas. E então vieram os lobos, vieram as seitas, vieram as doutrinas deste mundo, vieram não para salvar, mas para devorar ainda mais. E muitas vezes nesta procura, nesta busca, a ovelha perdida ainda fica mais perdida, correndo perigos de morte, até ao dia em que o pastor chega e a resgata, carrega ao ombro e leva para o seu redil. Quantos de nós não andamos assim? Talvez alguns que aqui estejam hoje andam assim, à procura, chorando, gritando, eu estou perdido. E depois vem alguém, vai ali, vai àquele lugar, vai ao outro. E a Bíblia diz que o único lugar onde há segurança e vida é em Jesus Cristo. Em nenhum outro há salvação. A ovelha perdida nos faz lembrar, então, aqueles que, tendo consciência que estão perdidos, andam em busca daquilo que é a sua salvação. O regresso, mas até ao dia em que o Senhor vai ao seu encontro, eles não encontram salvação. A segunda parábola está no versículo 8. E Jesus diz assim, depois da primeira: e qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E quando a acha, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A dracma é uma moeda de prata. Jesus faz aqui referência a uma mulher que perdeu a dracma. Era uma moeda que valia um pouco menos que um denário, que era a moeda romana. A dracma era a moeda grega. Uma moeda de prata que normalmente as mulheres recebiam 10, 12 dracmas no dia do seu casamento. O seu noivo lhe dava. Era um sinal de compromisso. Era um sinal de compromisso. Era um sinal de que ela tinha um compromisso com o seu noivo, com o seu marido. Perder uma dracma era uma vergonha. Ela guardava, como se guarda a aliança, não é? Perder era uma vergonha. Perder era uma desgraça até. E esta mulher não descansou enquanto não encontrou aquela dracma. Agora, a dracma é uma moeda. É diferente da ovelha. A ovelha sente medo. A ovelha sente-se perdida. A dracma é metal, não sente nada. Estes são aqueles que normalmente são pecadores, estão nas trevas, estão espiritualmente cegos, mas não percebem que estão perdidos. A dracma não sabia que estava perdida. Quem a perdeu sabia. A mulher sabia que estava perdida, mas a dracma não sabia que estava perdida. A Bíblia diz que muitos hoje no mundo não sabem que estão perdidos. Diz que as trevas lhe cegaram os olhos. Aquela mulher, para encontrar a dracma, ela teve que acender a luz, teve que varrer a casa. Há muitos que estão no meio do lixo hoje. Há muitos que estão nas trevas, mas não percebem que estão perdidos, a não ser que alguém lhes mostre que estão perdidos. Porque eles não têm consciência da sua perdição. E é aí que entra o papel da igreja. É aí que entra o papel dos filhos de Deus, de mostrar àqueles que estão perdidos e que não percebem que eles estão perdidos. No mundo, eles estão neste mundo onde o pecado é tanto que já nem se percebe que se está no pecado. Não sei se os irmãos já tiveram a experiência, eu acho que sim, todos nós tivemos essa experiência. Entramos numa casa em que o cheiro que está na casa é, por exemplo, eu para ilustrar com a minha família tinha que dizer a peixe, porque eles não gostam do cheiro de peixe, não é? Entra na casa e cheira a peixe, não é? Sente. Mas passado um tempo, parece que já não se sente. Habituamos-nos. Assim é o pecado. Muitas vezes nós, quando alguém está no mundo, no meio do pecado, está perdido,
já está tão habituado que nem percebe. E às vezes, mas o que é que tem de mal isto? O que é que tem de mal aquilo? Não há consciência do pecado. Não há consciência do que estão perdidos. E estes muitas vezes são aqueles que, como diz a Bíblia em 1 Timóteo 4,2, seguem mentiras e seguem espíritos enganadores, porque têm a sua mente cauterizada, ou seja, já está insensível. A dracma pode ser comparada àqueles que estão perdidos, mas com uma mente insensível, sem perceberem que estão perdidos. Então, uma ovelha perdida, uma dracma perdida, e a terceira parábola diz o seguinte: um certo homem tinha 2 filhos. Os irmãos já conhecem bem esta parábola, não é? E o filho mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Olha, este é o filho perdido. O filho perdido. Agora, atenção. Diferente da ovelha, diferente da dracma, o filho perdido não se perdeu. O filho perdido foi-se embora, fugiu. Ele desprezou a casa do pai. Ele afastou-se conscientemente, de livre vontade. Então este é um perdido rebelde. Enquanto que a ovelha não estava rebelde, ela procurava, até queria voltar. Este não quer voltar, este quer ir para longe. Às vezes, na igreja há uma grande confusão entre a ovelha perdida e o filho perdido. O filho perdido é aquele que foi de livre vontade. Reparem que o pastor na ovelha foi atrás dela. No rebelde filho, o pai ficou em casa à espera que ele voltasse. Não foi. Nós temos que buscar as ovelhas perdidas. Mas os filhos rebeldes, esses voltam quando cederem à voz do Espírito do Senhor. Porque senão nós vamos buscar, trazemos, e assim que ele fica, sai outra vez. Então o filho perdido foi de livre vontade. Ele sabia voltar para a casa do pai, só não queria. A ovelha não sabia voltar. Não sabia como voltar. A dracma não tinha como sair de lá do meio do lixo. Mas o filho perdido sabia o caminho para a casa do pai. Sabia o que é que tinha que fazer para voltar. Simplesmente não voltava. Ele era um filho rebelde. Por isso o pai a este não foi atrás. O pai esperou que voltasse. E quando ele voltou, recebeu de braços abertos. Nós sabemos a história. Fez uma festa. Alegrou-se. Este meu filho estava morto, mas reviveu. Este é o crente rebelde que se afasta porque o seu coração muitas vezes está no mundo, porque o seu coração está noutras coisas e não está com Deus. Ele é atraído muitas vezes pelo prazer momentâneo. É atraído por aquilo que o mundo oferece. Quer fugir da submissão do pai. Não quer estar submisso ao pai. Quer fugir da autoridade do pai. Mas ele está enganado. E depois, quando está lá longe, ele percebe que foi a pior coisa que fez. É por isso que o livro de Provérbios diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é o quê? São caminhos da morte. São caminhos da morte. Então nós vimos aqui os 3 perdidos. Todos estão em pecado. Todos estão mortos em delitos e pecados, como diz a Bíblia. São todos pecadores que se aproximam de Jesus. Estes pecadores que estavam lá eram representados por estes 3 tipos de pessoas. Mas os fariseus, numa atitude
que é aqui bem ilustrada, até na figura do irmão mais velho, na parábola do filho perdido, não quer que ninguém volte. Não quer que haja alegria pelos pecadores que se arrependem. E estas parábolas nos ensinam 3 verdades sobre Deus. A primeira verdade é que Deus procura os que estão perdidos. Foi isso que aconteceu quando a ovelha estava perdida. A segunda verdade é que Deus recebe os que estão perdidos. Deus está de braços abertos para receber todos aqueles que estão perdidos, que reconhecem que estão perdidos. E a terceira verdade, que é bem repetida aí na parábola, é que Deus alegra-se quando um perdido é resgatado. Deus alegra-se. Diz aí que, no versículo 7, assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. No versículo 10, porque assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E depois vemos na própria parábola do filho pródigo, versículo 22, o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe, pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Há alegria no coração de Deus quando um pecador diz, Pai, aceita-me. Quando diz, eu estava longe, mas quero estar perto. Quando um pecador se arrepende e é resgatado. Há alegria no céu. Porquê? Porque Deus nos ama. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos retirou das trevas para a sua luz, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, porque Ele é amor. Ele procura-nos, Ele recebe-nos e Ele se alegra. Há grande alegria. Quando alguém se converte, irmãos, há uma festa no céu. Quando alguém se arrepende e volta para os caminhos do Senhor, há uma festa no céu. Os anjos de Deus e o Senhor se alegram. E a igreja também se alegra. Porque se a igreja não se alegra, é mau sinal. É mau sinal. Por isso, meus irmãos, quero terminar com 3 verdades sobre a salvação dos perdidos. Baseado nestas 3 parábolas. A primeira coisa que nós sabemos que a Bíblia nos ensina é que todos estamos perdidos. E todos precisamos de salvação. Não sejamos como os fariseus e como os escribas, como os religiosos hipócritas que acham que os outros é que estão mal. Nós estamos todos mal porque todos somos pecadores. Podemos estar até às vezes aqui dentro todos os domingos e estarmos perdidos porque o nosso coração está longe de Deus. E só Jesus nos pode salvar. Todos estão perdidos. E não há salvação, como diz em Atos 4:12, em nenhum outro a não ser em Jesus. Não é uma igreja, não é uma religião, não é um pastor, não é quem nos salva é Jesus. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. A segunda coisa sobre a salvação dos perdidos que nós encontramos aqui é que não importa em que estado de perdição nós estamos. Não importa se nós estamos no meio do lixo como a dracma, no meio das trevas, insensíveis, porque é o Espírito Santo que vai tocar nos nossos corações e nos convencer. Não importa se nós estamos longe como a ovelha, chorando, amargurados, buscando qualquer coisa. Não importa se somos rebeldes. Não importa o estado de perdição. Para todos, Deus oferece salvação. Por isso nós não podemos dizer acerca de alguém, ele está tão perdido que para ele já não há salvação. Às vezes somos levados a pensar assim, não. E somos muito surpreendidos quando as coisas acontecem. Às vezes, eu próprio, no Alentejo, fazia muito trabalho com toxicodependentes. E às vezes havia jovens que estavam tão dependentes da droga que muitas pessoas diziam, até mesmo, e sobretudo os descrentes, às vezes falavam comigo, você está a perder o seu tempo. Porquê que ainda dá tempo? Eles merecem ir trabalhar, ir para a prisão. Não percebiam o estado de perdição em que eles estavam.
Mas graças a Deus que muitos deles foram resgatados. A sua vida foi transformada. Constituíram família. Porque não importa o estado de perdição, Deus oferece a salvação a todos. Agora, há uma outra coisa que é importante. Para haver salvação, é necessário haver arrependimento. Reparem que nas 3 parábolas aparece arrependimento. Versículo 7. Há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Versículo 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E depois temos o exemplo do filho rebelde. Quando ele caiu em si. Arrependimento significa mudar de direção, mudar de caminho. Quando ele se levantou e disse, irei ter com o meu pai. Irei dizer, pai, pequei contra o céu, pequei perante ti, já não sou digno, aceita-me. Isto é arrependimento. Então, quando alguém diz, Senhor, aceita-me. Eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que andei mal. Eu reconheço que segui pelos meus caminhos. Aceita-me. O que nós vimos é que Deus não só vai buscar-nos, como Ele nos recebe, nos aceita, como Ele se alegra. Então, se alguém hoje está aqui achando que está perdido, é hoje o dia de dizer, Senhor, aceita-me. Eu me arrependo do meu pecado. Eu quero caminhar contigo. E pode crer, se é um crente que está afastado, vai haver alegria nos céus. Se há alguém que está perdido porque nem sequer conhece a Deus, mas hoje entrega a sua vida a Ele, vai haver alegria nos céus. E vai haver alegria aqui também. Porque o Senhor se alegra e o Espírito do Senhor em nós nos traz também esta alegria. Eu quero deixar aqui um apelo. E o apelo é, se está alguém agora dizendo, eu quero voltar à casa do Pai. Eu quero voltar ao aprisco do Pai, do pastor, do bom pastor, que é o Senhor. Eu quero ser encontrado e retirado do meio do pó. Então, hoje mesmo, diga, Senhor, toma a minha vida. Renova o meu coração. Vamos orar. Querido Deus, Tu conheces os corações daqueles que estão a ouvir-te. É o Teu Santo Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, ó Deus, eu te rogo, Pai, neste momento, que Tu não permitas que pensamentos, preconceitos ou outros sentimentos impeçam, Senhor, ou sejam usados por Satanás para nos impedir ou impedir alguém de se chegar a Ti. Salva, redime, resgata para a Tua honra e para a Tua glória e para a alegria da Tua igreja e, acima de tudo, para a Tua alegria e alegria nos céus. Eu te peço humildemente, em nome de Jesus. Amém.